Fala, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a esta aula linda aqui que eu preparei para você que está estudando aí física, tá? A gente está numas aulas aqui a respeito dos conceitos básicos, é a parte introdutória à física, tudo bem, galera? Tá? Então, o que a gente está aprendendo aqui é o bem básico, é o entender o que são conceitos na física, que são as grandezas, né? O tempo, o comprimento, a corrente elétrica e alguns conceitos que a gente tem aí. Beleza? E a também trabalhar com as quantidades, né? Que são os valores numéricos, né? Então, trabalhar com valores, com números e trabalhar com quantidades. Então, se você está entendendo até agora a física, quantidades. Significa que agora vai ficar um pouquinho complicado, porque a gente vai envolver a matemática, né? Professor, na aula anterior, você falou sobre algarismos significativos. Já entrou matemática e já ficou complicado. Gente, essa aula aqui é uma aula muito especial para você que está me acompanhando, né? Além dos meus alunos de sala de aula, você que está aqui. Então, se tiver dúvida, qualquer coisa que eu falar durante a aula, escreve no comentário que a gente vai lá e prepara ou grava um vídeo específico para você saciando a sua resposta, tá? Por quê? Porque realmente algarismos significativos é uma coisa ali um pouco complicada. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, e entender o que são também notação científica. Por quê? Eu vou pegar os algarismos que têm significado e a partir deles eu vou escrever de um jeito certo, um jeito que a gente escreve dentro da ciência. Por quê? Porque ficar fazendo conta aí para todo mundo não é uma coisa científica. Então, dentro da física, a gente tem um conceito para isso. E o nome disso é chamado de notação científica, né? Então, por que que é notação? O jeito de notar, de anotar. E é utilizado uma letra N para isso, tá bom? O que é esse N? Esse N, gente, ele é um número entre o 1 e o 10. Só que ele não pode ser 10, tá? Ele tem que ser entre o 1 e o 9, então, né? Ele pode ser o 1, ele pode ser o 2, ele pode ser o 3, ele pode ser o 4, ele pode ser o 5, ele pode ser o 6, ele pode ser o 7, ele pode ser o 8 e ele pode ser o 9. Caso ele vire 10, eu vou mudar a segunda parte desse valor. Percebam que tem uma multiplicação aqui, ó, e vezes 10 elevado a algo, elevado a um número também, né? Então é desse jeito que vai aparecer o valor para você. Um exemplo disso daqui, ó, eu vou escrever bem nessa caixinha aqui, ó. Um exemplo disso pode ser, por exemplo, o número 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, né? Isso daqui é um número que a gente trabalha bastante na física, ele é a carga elétrica, tá? E o que é ele, ó? 1,6. Eu posso colocar o número 1 aqui? Posso. O 1 eu posso, né? Eu não posso escrever 10,6, né? Então eu não poderia pôr 10,6 vezes alguma coisa. Por quê? Porque aí então eu faria uma transformação de base. Se você lembra disso, é um assunto do oitavo ano, tá, gente? E aí eu mexeria a minha vírgula, e toda vez que eu mexo a vírgula da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, eu mexo na potência, eu mexo no valor que está lá em cima de expoente. Tá bom? Vamos resolver algumas aqui com vocês, para vocês entenderem melhor esse conceito, tá? Primeiro, eu separei aqui no canto direito a nossa noção de transformar os prefixos. O que que é isso, gente? Muitas vezes eu não vou precisar escrever multiplicado por 10 elevado a alguma coisa. Por quê? Porque se você pensar, por exemplo, no quilo, que é uma coisa que você já conhece, o que que é quilo? Ah, o quilo é 1.000, professor. Se for quilograma, é 1.000 gramas, né? Então seria aqui, ó, 1.000 gramas, eu teria aqui, então, quilogramas, tá? Mas eu não estou falando de gramas, estou falando de qualquer quilo. Quilômetro, tá? Então seria 1.000 metros. Então, o K, ele significa 1.000. E o 1.000, ele também pode ser uma potência de 10, que é o 10 elevado a 3, 10 ao cubo. Por quê? Porque eu tenho 3 zeros ali, então. Tá bom? E com eles eu faço operações. Vamos escrever a minha letra A aqui agora, ó, utilizando o símbolo do quilo. Ó. Notem aqui embaixo que eu deixei para vocês uma atividade durante essa aula. Então, o 10.000 metros, eu tenho, para cada 1.000, eu tenho 1 quilo. Então, ou seja, aqui eu tenho 10 quilômetro, 10 quilômetros, beleza? Então significa que eu tenho 10.000 metros, né? Isso é um jeito de escrever. Se eu fosse escrever na notação científica, vou pôr bem aqui em cima, ó, eu escreveria isso daqui como sendo um quê? 1 vezes 10, o quê? E aí eu vou contar quantos zeros eu tenho para criar a minha potência, ó. 1, 2, 3, 4. Então, 10 elevado a 4 metros. Isso daqui é minha notação científica. Note a notação científica, né? Dá para anotar aí, gente? Então, a notação científica é um valor que é o 1, né? E aqui embaixo, o que que é, professor? Isso daqui é um conhecimento que a gente usa mais no dia a dia,
que a gente chama isso daí de prefixos. Escrevam também prefixos, porque prefixos caem bastante nas avaliações que vocês fazem no começo do assunto de física, tá bom? Então, olha aí, então, ó, os meus prefixos, gente, eles têm todos base 10. Como assim, ó? Se você pensar no mega, é esse M aqui, então, ó. Então, eu poderia escrever megametros, se fosse bastante, poderia. E ele seria o quê? O 10 elevado, vamos contar comigo aqui, ó, bem no cantinho direito, ó. 1, 2, 3, 4, 5 elevado a 6. Então, 10 elevado a 6, eu posso tirar ele e colocar o símbolo de mega, né? A gente vê muito isso na internet, megabytes, né? A gente vê bastante na internet porque tem muitos dados, né? Tem mais de 1 milhão de dados, tá bom? Mas se fosse para ser em notação científica, eu escreveria isso utilizando 10 elevado a alguma coisa multiplicado por um desses números que eu tenho aqui. Tá bom, gente? Se está muito rápido, volta um pouquinho, passa mais devagar essa parte e não perde o aprendizado, porque é assim que você vai se dar bem nas suas avaliações. Tá bom? Vamos só escrever comigo o restinho dessa tabela aqui, ó. Então, para cima aqui, além do mega, eu tenho giga, que é o símbolo é G, né? Gigabytes. Então, é muito. É 10 elevado a 9 zeros. Então, 10 elevado a 9. Tá bom? Isso vale tanto para cima, quando a gente está indo aí para os números multiplicados por 10, por 100, por 1000, né? Todos eles estão aqui, ó. Se fosse por 100, seria 2. Se fosse por 10 normal, isso aqui é legal, ó, é elevado a 1, né? Mas e se for um número menor? Como assim, gente, um número menor? Tipo a letra B aqui, ó. A letra B, eu tenho aqui a casa dos décimos e a casa dos centésimos. Lembram disso? Casas decimais? Então, aqui eu tenho 1 centésimo. E aqui eu escrevo o que, então, ó? A palavrinha cente. Então, eu tenho 1 cente. Qual é o símbolo que vem depois? É o símbolo de metros, né? Então, eu tenho 1 centímetros. Então, eu tenho 1 centímetros. Tudo bem? Isso aqui está escrito como prefixo, tá bom? Está na notação científica? Não, não está na notação científica, né? Porque eu não coloquei 10 elevado a alguma coisa ali, tá? E por que eu estou dizendo isso para vocês, gente? Porque a base 10, os prefixos 10, eles não são somente com números de potência positiva, eles são também números de potência negativa. Então, toda vez que ao invés de eu multiplicar, eu tenho que multiplicar por um decimal, a vírgula volta, né? Então, nesse caso aqui, eu teria números negativos. Então, aqui ele voltaria uma vez, então menos 1. Aqui ele voltaria duas vezes, né? Que é o nosso exemplo aqui, ó, ele voltou duas vezes mesmo, né? Uma, duas. Então, aqui deu 10 elevado a menos 2. Né? Então, o 1 centímetro, ele seria o 1 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Né? Aqui está na notação científica, bem lá embaixinho, estão vendo, galera? Aí sim está na notação científica, confirmado, tudo certo, né? Mas vamos manter apenas o exemplo daquele jeito ali. E aí tem o mili volta quantas vezes? Volta 3, então é menos 3. Né? O micro, que é o exemplo da letra C ali, olha que legal, ó. Se eu voltar esse zero aqui, quantas vezes? Eu voltar ele uma, duas, três, quatro, cinco. Voltei 5. Vou voltar mais uma, 6. Então, se eu voltei 6, eu voltei aqui um outro zero, né? Então, eu teria 10 alguma coisa centímetros. E eu vou utilizar o símbolo que está aqui, ó, que é este símbolo aqui. Aí ele é um símbolo para quê? Micro. Ah, tipo microscópio? Micróbio? É. Então, o símbolo de micro é uma letrinha mi, parece um U, né? Então, é microsegundo. Eu tenho aqui 10 microsegundos, né? E qual é o prefixo dele? 10 elevado a menos 6. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom? E eu tenho o último ali, o nano. O nano é nanotecnologia. Já ouviu falar disso? 10 elevado a menos 9, né? Só você fazer a contabilidade ali dos números de zero. Tá bom? Acharam fácil? Acharam difícil os prefixos aqui? Então, os prefixos, o que são os prefixos? Os prefixos, eles são potências de 10, né? Então, eles são aqui, ó, tá aqui a base 10 elevado a alguma coisa, e eles são valores que eu faço o quê? Que eu utilizo eles para transformar a minha unidade num outro padrão. Então, eu troquei aqui do padrão, ó, eu troquei do padrão de metros, foi o meu primeiro exemplo, né? De metros para quilômetros. Do segundo, eu troquei de metros para centímetros, né? Centímetros. E o último aqui de baixo, eu troquei para de segundos, né? Porque era 0,00, não era nem um segundo, né? É muito rápido. Para 10 microsegundos, tá bom? Então a gente escreve aqui utilizando então o que a gente chama de
Prefixos. Todos os símbolos estão aqui, gente. Vocês vão utilizar esses símbolos na vida de vocês, tá? Aprendam sobre todos eles. Na real, copiem essa tabela para o caderno, porque isso vai ajudar muito vocês a escreverem o símbolo, tá bom? Inclusive com as potências de 10. Bate um print aí e faz isso. Isso aí, boa. Agora, só para finalizar a aula, então, vamos ver se seu conhecimento tá chupeta, tá certo, tá conseguindo aprender. Olha só, o 27, ele pode ser no lugar do N o 27? Não, ele não pode ser, tá? Então, ele não pode ser, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mexer na minha potência. Então, já que seria 27, né, a vírgula está depois do 7. Eu vou voltar ela uma vez. E só pelo fato de eu voltar ela uma vez, eu tenho que aumentar lá em cima. Então, agora, ó, eu transformei o 27 no 2,7. E o que eu fiz? Eu mudei a potência do 10 ali, ó. Então, ele seria 10 elevado a 9, né? Então, 2,7 vezes 10 elevado a 9. Agora ele está na notação científica, certinho, correto. Tá? E aqui em cima eu posso fazer o quê, ó? 2,7, né? E agora eu vou escrever 10 elevado a 9, que é o G. Então, seria giga. 10 é 2,7 gigas, tá bom? E aí, então, eu troquei o 10 elevado a 9 pelo símbolo da letra G. Né? Aqui eu estou em notação científica, tá em verdinho aqui agora, dá um visto, verdinho, tá? E embaixo eu tenho mais um exemplo para vocês. Me acompanhem nesse próximo exemplo aí, ó. O que é o problema dele? Ô, professor, a vírgula está antes do 7, o que eu faço? Pensa junto comigo. Se quando ela está depois eu volto e ele aumenta o número da potência, quando ela está antes, eu jogo ela para frente aqui, né? Ela vai andar um pouquinho, e já que eu aumentei a potência, aqui eu vou fazer o que então? Você vai diminuir a potência. Diminuiu uma andada de vírgula, um valor apenas. Tá? Então aqui está em notação científica, porque o 7 pode aparecer ali, né? Já o zero não poderia aparecer, tá bom, gente? O zero não pode aparecer, então eu tenho que colocar ali o valor do número 7. Beleza? Ah, professor, transforma aí utilizando o quilo. Não, eu já fiz isso, gente. Então aqui seria 7 quilos, né? Aqui eu tenho 7 quilos, 7K. Beleza? Mas vocês façam isso aí na casa de vocês, que eu vou para o próximo exemplo. Esse exemplo aqui está certo, da letra C? Tá elevado a zero, parece? Pode elevar a zero? Pode. Pode. O que impede meu N ser zero? Nada. E eu deixei em notação científica. Pode ser o valor 9,9 aqui? Pode sim, né? O que não pode ser aqui é ter dois algarismos, dois dígitos aqui. Ele tendo apenas um e não sendo o zero, eu posso colocar então. Então, o 9 está certo, isso aqui já está em notação científica. Beleza, gente? Percebam que a aula é rapidinha, a aula é corrida, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Volta ali se tiver alguma dúvida a respeito de qualquer coisa que eu falei, né? Utiliza desses exemplos para você ganhar o conteúdo, aprender o conteúdo, mas o mais importante, passe para o seu caderno e copie esse quadradinho aqui, ó, entendendo e utilizando de exercícios que o seu professor passa para você em sala de aula, ou tem aí no seu livro de atividades, porque ele sempre vai mostrar um caminho para você utilizar isso na prática, né? Que foi o que a gente fez aqui do lado esquerdo. Tá bom? E depois do lado direito a gente testou isso com esse nosso novo conhecimento. Beleza, galera? Espero que vocês estejam gostando dessa aula, tenham gostado dessa aula. Foi rapidinha, né? Mas ela foi para isso mesmo, para você aprender ou revisar o conteúdo rapidão. Beleza? Foi bastante falado. Vamos para o nosso próximo assunto, tá? Basta você continuar me acompanhando aí nessa playlist e descobrindo o quanto a física ela é utilizada no seu dia a dia, né? E agora a gente vai começar a utilizar aí medidas de distância e medidas de tempo e ver o que acontece. Valeu, gente. Um abraço para vocês. Um grande abraço especial aí ao meu primeiro ano, que ficou até aqui para sofrer de me escutar falar, escutam falar na sala de aula também, mas é importante que vocês vão ter as aprovações aí que vocês querem e vão estar bem na prova que vocês também precisam bastante. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.